Salve, salve galera, Fernando Gasparetto na área para mais um vídeo. Hoje eu quero abordar uma temática que está relacionada a algumas aulas que eu ministro a respeito de administração do tempo. Eu tomo como base para abordar este assunto um artigo escrito por Ed Renekiewicz, e ele fala nesse artigo que a palavra meta, a palavra objetivo e a palavra propósito, para cada pessoa dentro de grupos, em reuniões, cada um acaba tendo uma definição própria para cada um destes termos, e isso muitas vezes gera confusão, falhas na comunicação e até mesmo conflitos em grupos. Então ele resolveu definir neste artigo para ele mesmo qual seria o seu significado para meta, o seu significado para objetivo e o seu significado para propósito. Eu achei muito interessante e tomei para mim também esta definição. Então ele diz assim: meta responde à pergunta o quê? Objetivo responde à pergunta para quê? Propósito responde à pergunta por quê? E é interessante porque aí ele fala assim, vamos fazer uma analogia. E aí ele nos traz nesse artigo, ele relembra uma fábula de La Fontaine. E esta fábula diz assim: estava o fogo queimando a ponta de um cordão, quando passa o vento, e o vento pergunta para o fogo: o que você está fazendo, fogo? O fogo responde: estou queimando a ponta do cordão. Isso é meta. E aí o fogo pergunta: para que você está fazendo isso? E então o fogo responde: para que o cordão não desfie. Isso é objetivo. E aí ele pergunta: mas por que você está fazendo isso, fogo? E aí o fogo responde: porque eu sou fogo, essa é a minha natureza, foi para isso que eu nasci. Se eu não estivesse queimando algo, o que eu faria? Essa é a minha natureza. Eu achei extremamente interessante essa definição, tomei para mim, e achei muito interessante porque ele ainda continua esse artigo dizendo assim: há pessoas que são infelizes. E aí ele fala, são infelizes porque uma parte dessas pessoas, elas não têm bem definido o que é meta, o que é objetivo e o que é propósito. E aí ele fala, algumas pessoas, elas têm meta, mas elas não sabem qual é o objetivo dessas metas, ou por que estão perseguindo essas metas e não têm propósito. Essas pessoas vivem de acumulação e por isso são infelizes, segundo ele diz. Ele diz assim, essas pessoas elas vão definindo o passo a passo para alcançar coisas, mas no final elas acumulam bens, acumulam coisas, mas elas não sabem para que elas querem ter aquilo, ou aquilo não as satisfaz completamente, porque elas desconhecem o objetivo e o propósito. Aí ele fala, tem algumas outras pessoas que também são infelizes. E essas pessoas são pessoas que vivem de ilusão, segundo ele. Essas pessoas, elas têm objetivo, têm propósito, mas lhes falta meta. E aí o que acontece? Essas pessoas sonham o tempo inteiro, sonham acordadas, sonham dormindo, mas nunca conseguem colocar em prática os seus sonhos. Porque para que esses sonhos se realizem, elas precisam ter o pé no chão, elas precisam ter aquelas metas que lhes indica o passo a passo que deve ser dado para alcançar o objetivo e enfim cumprir com o seu propósito. Então essas pessoas são pessoas que vivem de ilusão e também são pessoas que sofrem e lhes falta algo, são infelizes. Mas ele fala que o pior tipo de pessoa é a que vive de frustração. Quem é essa pessoa que vive de frustração? São as pessoas que têm metas, são as pessoas que têm os seus objetivos, que elas sabem o para quê de cada meta, mas no final das contas aquilo que as leva a um propósito maior, o seu propósito maior elas desconhecem. Então elas têm metas, elas têm objetivos, mas ainda lhes falta algo e elas são frustradas e infelizes por causa disso. No final desse artigo, o autor apresenta para nós algo que diz respeito à sua crença pessoal e que eu compactuo desta crença também. Ele diz que as pessoas elas são infelizes porque, na verdade, o sentido do seu propósito, da sua existência, está intimamente relacionado com um espaço que existe dentro de nós que precisa ser preenchido por um relacionamento. E um tipo de relacionamento específico. O autor compactua da crença que eu também tenho, de que todos nós fomos criados por um ser superior, Deus. E sendo assim, Deus nos criou e deixou um espaço que só pode ser preenchido por relacionamento com Ele, porque Ele é um Deus que ama se relacionar com as pessoas. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, e veja, isso não tem nada a ver com religião,
Isso é relacionamento. Para mim, religião e relacionamento, o que se entende por religião, seguir certas doutrinas, certos dogmas, que muitas vezes, inclusive, esse processo todo se torna algo extremamente frio. A pessoa faz algo porque quer ter algum benefício em troca disso. Isso é feio, isso é ruim, isso não é bom. Mas relacionamento com Deus é algo que preenche o ser humano de uma maneira que não tem como quem tem um relacionamento com Deus ser infeliz. Nós encontramos a verdadeira felicidade e o verdadeiro propósito da nossa existência quando nos relacionamos com Deus. Eu deixo aqui para vocês essa mensagem baseado nesse artigo do Ed Renekiewicz. Agradeço você por vir até o nosso canal. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal. Se gostou desse vídeo, dê o seu like, curta aí, compartilhe nas redes sociais se você acha que isso pode edificar a vida de alguém. Ative o sininho para receber novas notificações e fique na expectativa do nosso próximo vídeo, ok? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima!